Mas a gente vai fazer uma fronteira mais ao norte para entrar na Costa Rica pelo lado do Atlântico. E esse vai ser o som que vai embalar a nossa noite hoje. Hay que hacerle la inspección Como? al vehículo. Sim? Vamos, tiene que estar presente. Claro. Bom dia, diretamente da cidade de Antón. A gente saiu da cidade do Panamá e rodou mais ou menos 100 km até chegar aqui nesse posto de combustível. Foi uma parada estratégica. A gente deu uma olhada no Everlander, viu as paradas que tinha pelo caminho. E nesse posto aqui dizem que tem internet que funciona de um jeito ok. E também tem máquina de lavar roupa e a gente precisa lavar roupa antes de seguir pra Costa Rica. Então agora pela manhã a gente vai ter um monte de tarefa pra resolver, começando por arrumar o motorhome, lavar roupa, subir o vídeo pro canal e aí depois a gente segue viagem pra chegar mais perto da fronteira da Costa Rica. Tô fazendo café na cafeteira italiana, mas eu quero mostrar para vocês a minha super compra da Colômbia. Comprei uma cafeteira francesa, uma prensa francesa, e aí eu fui testar. Primeira vez que eu fui usar, ela já quebrou. Soltou a pecinha que segura tudo no lugar e que faz com que funcione a prensa. Paguei tão caro. O Léo tá me olhando porque ele já sabia que isso ia acontecer. Ó, ele precisa que esse pininho aqui fique no lugar pra segurar esse aqui que é o filtro e tal. Só que ele soltou. Mas pelo menos essa daqui tá funcionando, então temos café. E a gente passou a noite numa estação de serviço da Terpel. É uma rede bem comum aqui na América Central. E é bom que são lugares bem espaçosos, tem bastante espaço para caminhão parar aqui. Tem água, tem um ponto de água atrás do nosso motorhome ali. A gente não conseguiu encher ali porque o pessoal dos ônibus que estão do nosso lado estavam lavando os ônibus à noite. E a gente está às margens da rodovia 1 aqui no Panamá, que é a rodovia que cruza o país inteiro. Ela sai lá de San Isidro, na fronteira com a Costa Rica, e vai até o final desse trecho norte da Pan-Americana em Avisa. Se você não sabe o que eu tô falando, a gente fez um vídeo explicando por que a gente não consegue atravessar de carro da Colômbia para o Panamá. Vou deixar linkado aqui. E a gente vai seguir ainda alguns quilômetros por essa rodovia. Mas bora lavar roupa e trabalhar. Fui lá comprar os tokens da lavanderia. Custa 75 centavos de dólar cada uso. Tanto faz lavador ou secador. Então eu peguei uma pra lavar e uma pra secar. E agora eu vou lá limpar a máquina antes de colocar a roupa pra lavar. Tudo pronto? Não vai dar uma maquinada só, porque tem que dividir em duas. Mas é que tinha bastante roupa pra lavar, Tinha. né? Que lindo o copo! Bonito, né? Não é barato, né? R$1,90, mas a internet é boa. Olha aí, ó. 33 minutos para subir o vídeo. A gente normalmente pelo 3G ou 4G consegue subir nessa velocidade quando é bom. E lá onde a gente tava no Albrook Mall, lá a gente tava levando 4, 5, 6 horas para subir o vídeo. Então tá bem bom aqui. Como eu tive que dividir em duas etapas, então eu vou agora tirar as coisas aqui da lavadora e colocar na secadora. Mas antes eu preciso limpar a secadora. E aí eu coloco a segunda leva de roupas pra lavar. E enquanto a Fábio tá esperando a última maquinada lá de roupa, eu vou aproveitar e encher nosso tanque d'água e tomar um banho pra gente poder seguir viagem com o tanque cheio. Que se acabó lo que se daba y de momento ando con una que sí sabe cómo complacerme mejor. Algumas dicas pra quem vive na estrada e precisa lavar roupa assim como a gente em lugares aleatórios. Eu sempre prefiro procurar essas máquinas de autosserviço do que deixar em lavanderia, porque assim eu posso limpar as máquinas, como vocês viram, né? A primeira coisa que eu faço é limpar a máquina antes de usar. E acontece muito das lavanderias acabarem misturando roupa, você receber roupa errada, faltar roupa. Então eu prefiro lavar sozinha, até mesmo por essa questão que eu falei de poder limpar a máquina antes de usar. Assim eu consigo também otimizar o uso da máquina. Eu geralmente uso aqueles lencinhos que absorvem a tinta que solta de uma roupa para outra, então eu coloco roupas coloridas juntas e acaba saindo muito mais barato. Então eu sempre prefiro utilizar essas máquinas de autosserviço. Uma outra dica que eu acho legal comentar, se você acabar não tendo onde pendurar roupa, que é o que geralmente acontece no nosso caso, a gente precisa usar uma secadora e o que eu faço é tirar a roupa da máquina assim que ela termina de secar e já dobrar, porque aí ela não fica amassada. Isso vale também se você mora num apartamento, por exemplo, numa casa e você usa muito a máquina de secar. Se você tirar a roupa da máquina com a roupa ainda quente, você consegue dobrar a roupa e ela fica lisinha
a gente não passa roupa, a gente faz muito tempo que não passa roupa, então acho que é uma boa dica. Agora então a gente tá com roupa lavada, a roupa tá dobrada aqui, eu vou deixar pra organizar quando a gente chegar no nosso próximo ponto. A gente vai ainda encher a caixa d'água e tomar banho antes de sair daqui, porque já tá no fim da tarde, mas a gente precisa rodar pelo menos umas 3 horas ainda hoje pra amanhã chegar na fronteira com tempo tranquilo pra gente poder fazer o processo de cruzar a fronteira. Agora com a casa já limpa, só tá cheia de lixo. Cheio de A gente lixo. tá com a porta aberta, mas casa limpa. Banho tomado, cabelo lavado, caixa d'água cheia, roupa lavada. A gente pode seguir viagem. Bora. Vamos ver até onde a gente vai ainda hoje. A gente chegou aqui no ponto onde nós vamos passar a noite, são 11 horas. A gente ia ficar num ponto, acabou decidindo tocar mais 1 hora pra vir até aqui. E aí é uma cidadezinha bem pequena, o posto de combustível também é bem pequeno, mas é 24 horas. Só que tem uma balada acontecendo ao lado do posto. Acontece, né? Eu não sei se dá pra ouvir agora, mas eu vou abrir o vidro. Agora não dá pra ouvir. Que é o posto que a gente tá ficando. E lá no fundo tem uma festa acontecendo. E esse vai ser o som que vai embalar a nossa noite hoje. Dança, amor. Você tem 2 escolhas. Ou a gente reclama e fica incomodado com o barulho, ou a gente aproveita a festa deles. Estão quase se arrumando pra ir pra balada. Mas assim, a gente prefere um lugar com barulho e seguro do que o contrário, né? Então, tá tudo certo. Vamos fazer algo pra comer agora e aí a gente poder dormir e acordar cedo pra continuar a viagem amanhã. O Léo fez carne refogada em isca com cebola. Eu fiz uns legumes assados, abobrinha, cenoura e cebola e um cuscuz também, bem simplesinho. Primeira vez que eu faço cuscuz, vamos ver se vai funcionar, né? Acho que vai. Parece fica bom, né? Fala galera, bom dia. A gente tá aqui na cidade de Igualaca, como o Fábio falou ontem, e a gente dormiu nessa estação de serviço, bem diferente da outra que a gente tinha ficado aqui no Panamá, e a gente saiu da rodovia 1 e vai sentido a Bocas del Toro. A gente não vai pra Bocas del Toro, mas a gente vai fazer uma fronteira mais ao norte pra entrar na Costa Rica pelo lado do Atlântico. Então bora pegar a estrada pra fazer a fronteira ainda hoje. Vamos ver como é que funciona isso aqui, né? Diesel. Tem que tirar a pistola aqui do negócio, aí levantar essa tampinha, aí ele zera aqui pra poder encher. Aí ele vai liberar lá pra mim. Falei pra ele que é a primeira vez que eu faço isso sozinho, então ele me explicou certinho como fazer. Mas pra variar tem todas as instruções aqui, né? A gente é que às vezes não lê o que deveria ler. Mas beleza, agora já tá enchendo aqui, vou esperar encher e eu provavelmente vou encher 1 ou os 2 galões que a gente leva ali, reservas, porque o combustível na Costa Rica deve ser mais caro, né? Afinal, tudo lá é um pouco mais caro que aqui no Panamá. Aí assim a gente fica com combustível um pouquinho mais barato ainda para poder encher depois. Fizemos uma pausa estratégica agora, a gente tá mais ou menos 15 quilômetros da fronteira da Costa Rica e a gente vai almoçar e organizar as coisas aqui pra então fazer a fronteira. E o cardápio do almoço é o que sobrou da janta de ontem, que a gente já fez uma quantidade maior pra sobrar pra hoje, e salada. Hola. Olha, Hola, ¿dónde venimos? De Brasil. Paso Canoa. ¿Cómo? ¿Dónde viene? Cruzamos por Colombia. Entraron en el 8. Sí. Entraron por donde Paso Canoa. Fue por el sabemos, puerto. pues. Paso Canoa, Puerto Manzanillo. Sí. Manzanillo, sí. Vamos a pagar 0. Claro.
hasta el 9 del otro mes. Sí, tenemos más un Un par de días, sí. Pero ya se van. Sí, sí, vamos porque tenemos una fecha para llegar en México. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Sí? Bien. Gracias. A gente parou aqui na frente de um mercadinho, bem na fronteira, para trocar as moedas que a gente tem de Balboa. A gente falou no vídeo de mercado para vocês aqui do Panamá que a moeda oficial é o Balboa, e apesar de eles usarem notas de dólar e se aceita o dólar em todo lugar, existem moedas de Balboa e a gente tava com algumas moedas aqui ainda e a gente não consegue trocar elas depois fora do Panamá. Então a gente vai tentar trocar nesse mercado, comprar uma água, para daí sim a gente seguir para a fronteira. Hello! Mercado asiático. Sério? Aham. Aí eu fui pedir pra ela trocar as moedas pra mim. Aí ela pegou as moedas e me deu uma bala. Aí disse, não, você não pode trocar por americano, me devolve minhas moedas. Quantos mini Balboas sobrou? 2. 2 mini Balboas? Bora pra fronteira então. Vamos. ¿Usted va para dónde? Vamos para Costa Rica. Para Costa Rica. Sí. ¿Ya pasaron migración de Panamá? No. ¿Ya sellaron? ¿Cómo? ¿Ya sellaron migración de Panamá? No. ¿Ya pasaron en aduanas? No. Acreditábamos que era acá. Ah, sim. No. ¿Y ustedes cuando pasaron por aquí mismo o pasaron? No, fue por Manzanillo, Puerto Manzanillo. Sí, Ok. Creo yo que a ustedes le dieron una nota de aduana, no sé si ustedes sí, sí, del documento. Sí. Permítame, ¿no? Claro. Correcto, esa misma es. Primero pasa a aduana, perdón, a migración, Sí. a sellar. Después que ustedes tengan el pasaporte sellado, pasa aquí mismo a aduana, aquí abajo, ¿ven? Aqui abaixo. Ah, aquí abajo es Sí, aduana. Sí, pasa en aduana. ¿Y migración es esa dónde? ¿A dónde? Migración sí, no a la otra. Também? Ah, también sim. acá. Allá mismo, allá. Perfecto. Muchísimas gracias, ¿sí? Pues solo... Pueden dar la vuelta aquí con mucho cuidado. Perfecto. Ahora sí, ¿Esa placa de dónde es? de Brasil. Brasil. La placa de Brasil, te va a negar. Dice aquí Leonardo. Dos Santos Valle. Ok, permítame, su esposa. Claro. Brasil. Sí. Brasil debe ser muy bonito, ¿verdad? Es muy lindo. Ok. Te hago un buen viaje, pues. Muchísimas gracias, ¿sí? Bien. Espérate una cosa. Hay que hacerle la inspección ¿Cómo? al vehículo. Sí, Vamos, tiene que estar presente. claro. Meio que intuitivamente a gente foi direto pra ponte e na verdade a gente tinha que ter entrado no desvio bem antes pra poder fazer toda a parte de imigração e aduana da saída do veículo, né? Então a gente voltou, fez esse processo, foi super rápido porque não tinha fila. A gente entregou os passaportes, eles já deram o carimbo de saída, né? Conferiram as digitais e tal. E depois a gente foi pra parte do veículo. O Léo foi lá e entregou também o passaporte, o documento, a TIC, que é o documento de importação temporária do veículo. Eles ficaram com esse documento e carimbaram no passaporte dele que ele podia sair do país, porque ele tava saindo com o veículo. E agora a gente tá aqui na ponte esperando. A gente apresentou a documentação e agora eles estão conferindo o veículo pra gente poder seguir viagem. Muchas gracias. É isso aí, galera. Já estamos em terras costarriquenhas. A gente tá naquela hora que a gente não tem documento, o carro não tem documento. A gente tá indo agora na imigração e na aduana para poder dar a entrada nossa e do veículo aqui na Costa Rica. Wasted youth, wasted love. A gente já deu a nossa entrada aqui, mas agora a gente precisa da entrada do carro e para isso a gente precisa ter um seguro. Então a mulher ali que trabalha na aduana falou que no estacionamento aqui atrás tem seguro, então a gente vai fazer o seguro para depois voltar lá e aí dar a entrada do carro. E a pessoa que tava atendendo ali não perguntou basicamente nada pra gente, ele só perguntou pra onde que a gente ia. Aí a gente só falou o primeiro lugar, ele já começou a carimbar o passaporte, o Léo continuou falando quais eram os próximos destinos, assim, né, a nossa rota aqui, mas ele já carimbou o passaporte e deu os 90 dias.
A gente foi aqui do lado, é o prédio do ladinho da aduana mesmo, tem um estacionamento ali, um estacionamento pago, então você pode deixar o carro ali também, eles têm banheiros, também é pago, claro, mas tem ali uma estrutura que você pode usar e eles fazem o seguro. A gente pagou $44 o seguro, você pode pagar tanto na moeda local, em colon, ou pagar em dólares. E a gente pegou o seguro e o Léo já foi ali pra dar a entrada no documento, porque eles fecham às 5 horas e agora já são 15 para as 5. Leo, S, la letra S, Valle com 2 L's, Valle, Valle. Sí, ustedes saben Valle. Valle. Perfecto. Ahora vamos a Puerto Viejo. Sim. Puerto Viejo, después para la capital y... Sí, exactamente. Gracias. You're still with me all the time. How long will I have to wait? How long have we been too late? Pronto, estamos oficialmente na Costa Rica, agora sim. Segundo país da América Central. Foi super tranquilo. Olha, eu não sei se foi mais tranquilo ou igual, ou um pouquinho mais complicado com a fronteira do Equador, mas tá ali, páreo, das fronteiras mais tranquilas que a gente passou. A gente teve que fazer o seguro antes de fazer a documentação do veículo pra entrar aqui, mas depois foi super tranquilo. A menina super simpática, muito querida, sorridente o tempo inteiro. Ela teve que perguntar algumas informações porque ela não estava encontrando o modelo do veículo e nem a cor no nosso documento, mas nenhum problema, né? Uma coisa legal de falar é que ela perguntou se tinha mais alguém que iria dirigir o carro, e aí ela pegou o meu passaporte também pra cadastrar, então pra que nós dois possamos dirigir aqui. E ela também perguntou se o volante ficava do lado esquerdo ou direito, porque os veículos de mão inglesa, né, eles não podem transitar aqui, tem algumas restrições, algumas condições especiais, não sei direito como é que funciona, mas é um pouco mais complicado. Mas uma vez que ela fez a nossa documentação, que ela cadastrou tudo, ela mostrou como que a gente acessa o site para consultar o status da documentação, ela mostrou a data, tudo certinho, e orientou que a gente precisa sair até a data que está colocada ali no documento. Eles deram 90 dias pro veículo, assim como os 90 dias que a gente recebeu no nosso passaporte. Agora vamos procurar uma praia. A gente já entrou pelo lado caribenho da Costa Rica, então a gente vai procurar uma praia pro Mar do Caribe. A gente espera que vocês tenham gostado de acompanhar mais uma fronteira de motorhome. E agora a gente começa a nossa aventura aqui na Costa Rica. E pra acompanhar, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações pra não perder nada, porque tem muita coisa desse país novo na nossa lista. É um país muito diferente, tem muita coisa pra gente ver, estamos ansiosos. Então, não esquece de se inscrever para acompanhar tudo. E acompanhar também lá no Instagram, que daí a gente vai mostrando tudo em tempo real, @LevFabVale. Tchau! Tchau!